E aí, pessoal, tudo bem? Paz de Cristo a todos. Bem-vindo ao canal Patmos, a última visão. Eu sou o seu irmão Oswaldo, seu amigo em Cristo, seu irmão em Cristo, e estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Amém? Hoje, o tema de hoje vai ser um tema bastante relevante, assim como toda a palavra de Deus. Ela é fundamental para nossas vidas e tudo, absolutamente tudo nela é relevante para nós, seres humanos. Amém, gente? Eu quero agradecer você desde já pela tua companhia, pela tua atenção e dizer para você que o tema de hoje é se esforçar contra o pecado. Amém, gente? A Bíblia ela nos ensina no livro de Hebreus, no capítulo 12, para ser mais exato, onde fala ali no versículo 4, fala que nós não resistimos até o sangue combatendo contra o pecado. O pecado ele é algo que ele estraga a nossa vida diante do nosso Criador, diante de Deus. Isso nos ensina que nós temos que ter uma força contra o pecado. Essa força, ela nos capacita, vinda do Espírito Santo, ela nos capacita a vencermos o pecado todos os dias da nossa vida. Quando nós recebemos uma proposta, quando nós nos deparamos com algo que venha a ser prejudicial para a nossa vida espiritual, entristecendo o Senhor Jesus, entristecendo o Espírito Santo. Então nós temos que fazer uma força para não pecar. Agora eu pergunto para vocês, eu tenho a certeza absoluta que você não é diferente de mim. O pecado ele não é uma coisa ruim. O pecado na maioria das vezes o pecado é algo gostoso de ser feito, saboroso de ser feito. Mas também o livro de Provérbios ele nos ensina que o pecado no começo ele é doce, porém quando ele desce ao nosso ventre ele se torna amargo. Ou seja, o pecado ele rende frutos, e frutos dignos de morte. Pois todo aquele que peca, a Bíblia fala, o profeta Ezequiel fala que todo aquele que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Muito bem. Eu quero também compartilhar com vocês, meus irmãos, na carta de João, a terceira carta de João, no capítulo 3º da primeira carta a João, lá pelo versículo 8, se eu não estiver enganado, fala que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Você vê que interessante? Meus irmãos, o pecado ele é algo tão grave. Lógico que não há, a Bíblia fala que não há homem que não peque. Eu e você nós pecamos. Nós, infelizmente, nós transgredimos, nós cometemos pecado. Eu quero deixar aqui o mais importante para a minha vida e para a tua vida. É não viver no pecado. Não viver na prática do pecado. Porque se você viver na prática do pecado, você está destinado à morte. E Jesus, naquela cruz do Calvário, ele nos tirou do império da morte para o reino do Filho do seu amor. Então nós estamos destinados ao céu. Nós vamos nos encontrar um dia com aquele que morreu por nós na cruz. Você viu que eu acabei de comentar aqui com você a respeito da primeira carta de João, do apóstolo João, no capítulo 3, lá pela altura do versículo 8 em diante, que fala que o pecado é aquele que vive na prática do pecado, esse que vai ser digno de morte, que vai morrer. Aquele que vive na prática do pecado, ele é do diabo, a Bíblia está dizendo, né? Mas também fala que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do mal, as obras do diabo, os pecados, o pecado. Você vê que o pecado ele é algo tão contundente, algo tão prejudicial à nossa vida espiritual, que foi Jesus que morreu naquela cruz para que o pecado fosse tirado. O pecado, Romanos capítulo 6, fala que o pecado ele não tem mais domínio sobre a tua vida e sobre a minha vida. Então por que nós pegamos muitas coisas para nós? E por que nós pecamos?
Cada um de nós é tentado nas nossas próprias fraquezas. Aí eu volto com vocês lá no capítulo 12 de Hebreus. Nós temos que fazer uma força, fala no versículo 4 do capítulo 12, fala que nós não resistimos até o sangue. Ou seja, nós não fizemos aquela força máxima para resistir ao pecado, para não cair em pecado. Ser tentado não é pecado. Eu e você, nós somos tentados. Todos os dias, em diversas situações, nós somos tentados, né? Vem muitas situações sobre a nossa vida para a gente cair. Mas o capítulo 12, lá de Hebreus, fala no versículo 4 que nós temos que resistir. Resistir de acordo com as nossas fraquezas. Aquilo que você é fraco, aquilo que você tem uma debilidade, aquilo que ainda dentro de você não fechou assim, não está fechado, não está ligado com força. Ainda tem uma ruptura e o pecado ele é capaz de entrar por ali. Então você precisa se esforçar para fechar essas brechas, para não dar lugar ao diabo e não deixar o pecado entrar, porque o pecado ele destrói a tua vida e te dá passagem gratuita para o inferno. Ou seja, condenação eterna, a morte, a segunda morte. A primeira morte é a morte dessa carne aqui, ó, que está falando com você. Mas a segunda morte é a morte da alma, que está olhando para você. Então essa morte que é a morte que o Senhor aboliu, que Jesus tirou da face da terra, tirou o pecado, né? Então, meu irmão, faça uma força, se esforce, sabe? Tenha bom ânimo, isso é para mim também. Eu sou exatamente igual a você, padeço das mesmas coisas, das mesmas necessidades. Eu tenho que todos os dias estar ali na presença do meu Deus para não cometer burrice, para não cometer pecado. E muitas vezes nós erramos o alvo. A palavra pecado ela está relacionada com errar o alvo. E o nosso alvo, o apóstolo Paulo fala que é Cristo. E muitas vezes nós erramos, nós deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, para olhar para situações que, entre aspas, né, são muito mais saborosas e mais prazerosas no nosso cotidiano. Mas eu digo para você que não é, tá bom? O melhor para nós, sem dúvida, é estar com Cristo, estar com Jesus. Então, meu amado, se esforce contra o pecado. Tenha força, faça força, resista até o sangue, se for necessário. Porque o pecado, o Filho de Deus, morreu em meu lugar pelos meus pecados. Você vê a grandiosidade disso, a grandeza disso. O próprio Deus encarnado desceu do céu, teve um amor extremamente grande, algo inexplicável. Que a Bíblia, o apóstolo João fala que ele amou o mundo, ele olhou para o mundo, ele olhou para mim, para você, não para a terra, o globo terrestre, mas ele amou o mundo e deu seu único filho, o unigênito, o primogênito de toda a criação, para morrer em meu lugar, para morrer por mim e por você, para que eu e você estivéssemos e vamos estar com ele para todo sempre. Mas para isso nós precisamos fazer uma força contra o pecado, contra as nossas próprias fraquezas. E quando você disser que não aguenta mais, você vá até aos pés de Jesus, que eu tenho certeza que ele vai te socorrer. Assim como ele estendeu a mão para Pedro, quando Pedro estava afundando naquela tempestade. Pedro duvidou. E o próprio mestre estava na frente de Pedro. Mas Pedro duvidou, Pedro tirou, se você prestar atenção na tempestade, nesse episódio de Pedro, você vai ver que Pedro tirou os olhos de Jesus e ele começou a olhar a força dos ventos. Olhe, não tire os olhos de Jesus, porque os ventos eles vão parecer muito fortes e você não vai aguentar. Então eu te desafio você a não tirar os olhos de Jesus, para o pecado não te derrubar. Porque o pecado, ele derrubou. O pecado não, a falta de fé, a falta de crer, derrubou Pedro. Mas para nós pode ser algo relacionado ao pecado, algo relacionado às nossas fraquezas. Então, vigie, ser forte e corajoso, porque o Senhor está contigo para dar vitória para você em todos os momentos. E ele deu a vitória para Pedro. Ele estendeu a mão, Pedro gritou, Senhor, salva-me.
no exato momento Jesus, ele desceu do barco, estendeu a mão para Pedro, e, aliás, Jesus estava nas águas, me perdoem. Ele estendeu a mão para Pedro e ambos entraram no barco, são e salvos, não é? Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje no nosso canal Patmos, a visão da última hora. Espero que você goste, que tenha alimentado a tua alma. Eu gostaria que você prestigiasse lá o meu canal, tá bom? Eu voltei novamente, tinha tirado meu canal do ar, mas eu voltei novamente, amando do Eterno. Deus que tocou em meu coração, que mexeu com a minha alma, e é isso que eu quero fazer, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço, que Deus abençoe a todos, e quando o Senhor falar novamente, eu vou trazer para vocês a mensagem aí. Que Deus os abençoe.